O Luiz Henrique falando que vai ser muito legal, a Supercopa, Flamengo e Botafogo. O Schumann falando que Gabriel e Davi Luiz vão abrir uma baita folga na folha de pagamento do Flamengo, é verdade. Suede Gameplay falando que o pacto do Atlético deu errado. O Leandro Gomes foi perguntando se a diretoria ainda tem dúvida se renova ou não com o Davi Luiz. Cara, a gente não sabe nem qual é a diretoria, então vamos esperar, né, a definição amanhã na eleição. O Vicente Leiane, você ouviu algum ídolo da história do Flamengo falar do jeito que ele falou? Eu sou imortal, eu sou uma lenda. Eu acho que assim, é bem constrangedor, sabe isso? Acho que é uma falta assim, de noção, uma falta de, sei lá, de humildade também. Eu sou uma lenda, eu sou. Desculpa, cara, você não é isso. Não é isso. Só para uns bobos aí, Gabizete, que são os bobos que gostam mais do jogador do que do clube. Para mim, o clube, seja ele qual for, tá? O Flamengo, o outro clube, o clube em questão, sempre está em primeiro lugar. O Rafa falando do Palmeiras e o Gabriel Souza, inacreditável, o Fluminense venceu o Palmeiras. Não é inacreditável, o Palmeiras não vinha bem já há algum tempo e perdeu mais uma. E o Fluminense jogou o jogo jogado, buscando resultado, escapou do rebaixamento, resolveu a sua vida e vai ainda para a Sul-Americana o Fluminense. O Salge falando que foi uma zona vergonhosa, o Flamengo largou o brasileiro para jogar a Copa do Brasil, viu o Botafogo ganhar a Libertadores e Brasileiro. Né? Ele fala parabéns aos envolvidos. O Maurício pergunta se o Alejandro seria uma boa reserva para o Pedro. Ele evoluiu muito nessa temporada, um dos goleadores do campeonato, jogador de 24 para 25 anos, revelado no Atlético Mineiro, pertence ao Red Bull Bragantino, estava emprestado à Vitória, está emprestado, né? O empréstimo termina agora no final do ano. O Red Bull Bragantino não caiu. Se caísse, ia virar ali uma ótima opção ali de mercado. Tem ali bons jogadores, como deve ser o Atlético, né? Quando o time cai para a segunda divisão, ele acaba tendo que reduzir custos, né? E aí liberar alguns jogadores mais caros. É uma coisa normal, né? Acontece sempre. E aí, nessa situação, de repente, você consegue trazer um ou outro jogador interessante. Né? É diferente quando o clube não está rebaixado e ele tem condições de negociar de uma outra forma. Né? Aí ele fica muito pressionado a negociar do jeito que dá. Né? Bem complicada a situação para um time rebaixado. Ele fica sob pressão. Né? O Marcelo Marque, fale do Corinthians. Excelente arrancada, 9 vitórias, uma dívida colossal que só aumenta com a irresponsabilidade na gestão. Né? O Corinthians tem um time que ele não tem condição de manter, lá na frente, uma hora essa bomba vai explodir, e aí, cara, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? A gente imagina o que vai acontecer, mas se você está feliz, amigo, tem louco para tudo. Madison Borges, tem 51 anos, vivi a geração de Zico e tudo que veio depois, e nunca vi Gabriel como ídolo. A transmissão forçando uma tristeza na despedida que não colou. O torcedor gosta do time, mas tinha muita gente lá apaixonada por ele no Maracanã, me pareceu. São os Gabizetes. O Jetson Simão fala que o Gabigol merece todo o carinho da torcida. O Gabriel Cafuri, infelizmente, não deu para secarmos o time do bairro, pertence ao futebol. Parabéns a eles. O Botafogo mereceu ser campeão, né, gente? Mereceu muito o campeonato. A gente pode discutir aí uma série de outras questões, mas a despedida foi. Despedida. Estou lendo sobre a despedida aqui, mas o título foi incontestável. Isso aí não se discute. O Alice Ronquete fala uma coisa importante. Nessa situação, o Landim acertou as partes, pois deveria ter desligado o Marcos Braz pela forma como se deu a negociação. Concordo, eu falei isso na época. Eu falei. Alguém que faz um acordo desse em nome do Flamengo, que foi travado pelo presidente, tinha que ser afastado. Eu falei na época. Concordo totalmente. Concordo totalmente. O Yuri Gonçalves, o cara se intitulou a lenda. Pois é. O André Marinho acha que o Gabriel seria um ídolo maior se não falasse tanto. E o Rodrigo Caldas pergunta se o resultado da eleição sai amanhã. Deve sair amanhã, são urnas eletrônicas cedidas pelo TRE do Rio. Então a tendência é que 1 ou 2 horas, eu imagino, logo depois da eleição, sai o resultado. Né? Não tem motivo para demorar mais do que isso. Um salve para o Zé Pequeno, o grande Zé Pequeno, está aí com a gente também. Rogério Santos já deu para o Gabriel. O Eduardo acha que a torcida do Flamengo endeusa perebas. Ricardo Soares quer mudança no comando do Flamengo. O Nunes acha que o ego atrapalha muito o Gabriel. E o Pardal falando que tem que ter, o Pardal Pereira, tem que ter um centroavante que o Pedro não volta tão cedo. Tem que contratar um centroavante. Tem que contratar um centroavante sem dúvida alguma. Vai ser só uma missão da nova diretoria. Vamos ver aí como é que vai ser no momento que chegar o novo
presidente chegar ao poder, tá? E vamos ver a entrevista do Felipe Luiz, que já está por começar, só um minutinho. Está vendo lá uma espécie de uma... Só um minutinho. Vou botar no ponto certo aqui, galera, para a gente acompanhar toda a entrevista do técnico do Flamengo. Vamos lá, vamos para a entrevista do Felipe Luiz, depois eu vou ler as mensagens também do Superchat, tá? E a gente vai seguir a nossa live, temos tempo, está só começando. Aliás, gente, amanhã tem a live Soft Open às 10 horas da noite. Na terça-feira tem a live dos membros do canal, vamos debater muito aqui sobre o novo presidente do Flamengo. E na quarta, uma live muito legal, decifrando o Felipe Luiz. Vou trazer 2 técnicos do Sub-20, do Santos e o ex-técnico do Bahia, que o enfrentou quando jogaram Bahia e Flamengo do Sub-20, falando das características, pontos fortes, onde pode chegar o Felipe Luiz e a sua evolução como técnico, que se pode esperar. Vai ser um debate com um viés aí técnico bem interessante e com boa linguagem, fique tranquilo. Vai ser um negócio bacana, legal, 8 da noite, tá? Na terça, na quarta, 8 da noite, amanhã às 10 da noite, são as lives dos próximos dias aqui no canal. Eu conto com a audiência de vocês. Vamos ao Felipe Luiz.